Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Estamos aqui para falar da história da Ucrânia. No século IX, a Rus de Kiev englobava o território das atuais Ucrânia, Bielorrússia e da Rússia Europeia. A região da Ucrânia estava abarcada no Reino Unido da Polônia e Lituânia até a revolta dos cossacos no século XVII, escolhendo a partir de então fazer parte do Império Russo. Após a Revolução de 1917, Lenin favoreceu a autonomia da região na União Soviética. Em 1991, a União Soviética acaba e, em 1997, um tratado entre Rússia e Ucrânia estabelece a independência do país. Na Ucrânia existem tártaros, búlgaros, moldavos, são 863 comunidades católicas, há cristãos protestantes, 500 mil muçulmanos e em torno de 300 mil judeus. Para a gente falar desse país, de toda a sua história, temos aqui o professor Rodrigo. Tudo bem, professor? Como vai? Olá, Afonso, como vai? É um prazer estar aqui hoje, falar um pouco da história ucraniana e veremos que é indissociável a história da Ucrânia e a história da Rússia, então falaremos bastante desses dois temas. Para quem não me conhece, eu sou Rodrigo Yannis, historiador, especialista em história da União Soviética, formado aqui em Moscou, de onde eu estou gravando hoje essa nossa conversa. Muito obrigado. Vamos começar então com a questão do lugar, né? Eu vou mostrar aqui um mapinha para o pessoal se situar. Estamos aqui na região, estamos na Ucrânia, né? Que faz fronteira com a Moldávia, com a Polônia, com a Lituânia, com a Letônia, né? E eu achei muito interessante, professor, quando eu coloquei aqui no mapa a distância, né? São 16 horas entre Moscou e Kiev, né? O que o senhor poderia comentar um pouquinho do aspecto geográfico, digamos? Agora não há conexão, claro que não há de trem entre Moscou e Kiev, mas mesmo desde 2014 as ligações de transporte ficaram prejudicadas, mas na realidade é uma viagem noturna de trem. Você sai de Moscou de noite e chega em Kiev ali no máximo por volta da hora do almoço, contando a fronteira. Então, o que para a Rússia, né, para essa região toda a antiga União Soviética, que ocupou um sexto da superfície terrestre, não é uma viagem longa. São uma viagem relativamente próxima. E interessante, quando a gente olha nesse mapa da Ucrânia, e isso eu compreendo que é difícil de entender, né? A gente vê o mapa dos países e a gente acaba imaginando que, né, sempre, ou pelo menos desde muito tempo, a configuração é essa. Mas o fato com a Ucrânia é um pouco diferente. Enfim, tem até correspondente internacional que não entendeu quando eu disse que a Ucrânia, como a gente conhece, independente, e nessas configurações, né, ela existe apenas desde 1991. E a Ucrânia, principalmente com essa configuração geográfica, ela existe por causa do período soviético. Né? Até o próprio Putin fala isso nos discursos que ele utilizou para anunciar o início dessa guerra, que, né, Lenin é o responsável pela configuração da Ucrânia tal como nós temos hoje. Ele tem razão nesse sentido, claro, Lenin é responsável, isso não diminui de maneira alguma a legitimidade, a soberania ucraniana, que inclusive a Rússia havia reconhecido essa soberania por meio de tratados e até, enfim, tinha se comprometido em proteger a soberania e independência da Ucrânia, mas o fato é que esse país, como nós vemos hoje, ele existe há muito pouco tempo. Né? A conformação geográfica, as fronteiras, a delimitação geográfica, ela foi formando ao longo do século XX, né? Principalmente lá logo após a Revolução, a Guerra Civil, mas depois com alguns acréscimos. O
país como uma entidade independente apenas desde 1991. Então, é um país jovem, um Estado nacional muito jovem. Mas nós não podemos confundir o Estado com a nação. O povo ucraniano, a etnia ucraniana, a língua ucraniana, aí já tem história de, se a gente for contar desde suas origens, desde mais de um milênio aí de história tem os ucranianos. Né? Então é importante, acho muito importante a gente fazer essas ponderações, porque nós somos de um país com uma tradição muito diferente no aspecto de reconhecer nacionalidade, etnia, quer dizer, para nós brasileiros, qualquer um que nasceu em território brasileiro é automaticamente brasileiro. Enquanto na Ucrânia, na Rússia, no antigo Império Russo, não é assim que as pessoas percebem a questão étnica, a questão cultural. O que é mais importante para eles não é o juris solis, que é a ideia de que, né, do solo, a lei do solo, a ideia de que nasceu no território, já pertence a essa nação, senão a lei do sangue, os sanguíneos, que vai depender, então, da sua origem étnica, dos seus pais, dos seus avós, seu sobrenome, a língua que você fala, tudo isso vai ter um peso muito maior para definir quem você é etnicamente ou nacionalmente, para usar o termo que russos ucranianos usam. Né? A nacionalidade para eles, essa questão é importante. Por isso, acho importante essa introdução que você fez, mencionando que a Ucrânia é um país que abriga búlgaros, abriga húngaros, abriga gregos, tártaros, enfim, muçulmanos, judeus, é um Estado multinacional. Então, quando a gente fala em ucraniano, é importante fazer a diferença entre um cidadão ucraniano, de cidadania ucraniana, e um ucraniano étnico, né? Porque dentro da Ucrânia há uma gama de grupos étnicos, grupos nacionais, uma importante minoria russa, uma importante minoria polonesa, e isso vai ser, a gente vai discutir hoje, vai ter um papel muito importante no desenvolvimento da história do país. Muito obrigado, professor. Bom, vamos começar então nesse período da Revolução, né? Parece que o Lenin, de certa forma, deu uma certa autonomia. O Stalin vinha da Geórgia, ele tentou fazer um Estado federal de repúblicas. Como que foi esse início aí, por favor? Imediatamente após a Revolução começa uma guerra civil. E nesse processo de guerra civil, a Ucrânia vai ser um dos locais, né? A guerra civil vai ocorrer por todo o antigo Império Russo. A Ucrânia vai ser um dos locais de maior intensidade dessa guerra. E há muitos grupos presentes na Ucrânia. Há grupos de ucranianos pró-governo soviético, bolcheviques, que formam os seus próprios sovietes, enfim, e querem se unir a Moscou, ou seja, ao governo já controlado pelos bolcheviques, mas há também grupos contrários a esses bolcheviques, grupos nacionalistas ucranianos que vão combater os bolcheviques e vão tentar criar uma Ucrânia independente, totalmente independente da influência de Moscou e da influência dos comunistas. Porém, esse grupo ele não vai ser bem sucedido, quer dizer, e não dá nem para falar em um grupo, né? É mais de um grupo ali. A guerra civil na Ucrânia é realmente um momento muito complexo. Golpes da Alemanha, no primeiro momento vão ser apoiados pela Alemanha, depois sofrem um golpe. Num segundo momento da guerra, eles vão se aliar à Polônia, e aí o general Piłsudski, polonês, tem a ambição de criar uma grande Polônia, e aí a Ucrânia tampouco seria independente nessa configuração, mas o principal general nacionalista ucraniano aceita essa aliança. Há grupos anarquistas, enfim, é um caldeirão aí de possibilidades que surge durante a Guerra Civil. Porém, os bolcheviques eles saem vitoriosos. E a partir do momento que os bolcheviques saem vitoriosos na Guerra Civil, começa essa discussão sobre qual vai ser
a conformação do novo Estado soviético, porque havia uma crença, uma confiança de que a revolução ela não ia se ater apenas à Rússia, apenas ao antigo Império Russo. A revolução era inevitável e que ela ia ser internacional. E a partir do momento em que as revoluções começassem a surgir, a Rússia seria apenas mais um local em que a revolução foi bem sucedida. Não foi bem assim que ocorreu, apesar dessa perspectiva não ser algo, né, nada. Quer dizer, houve tentativa de revolução na Alemanha, houve na Hungria, enfim, greves em Londres. A Primeira Guerra criou as condições para uma série de revoluções, e muitas de caráter socialista. Porém, não prosperaram essas revoluções, apenas a Revolução Soviética prosperou. E Lenin cria, então, esse Estado federativo, que é a União Soviética. Aí os nacionalistas russos de hoje, né, chauvinistas russos, o próprio Putin vai dizer que aí estava o erro de Lenin, porque ele cria esse Estado federativo, ele dá uma considerável autonomia às principais minorias étnicas dentro do país, e ele dá o direito constitucional de secessão das repúblicas que fazem parte da União Soviética. É com base nesse expediente constitucional que lá na frente, lá nos turbulentos anos da perestroika, vai organizar referendos e em determinado momento a União Soviética vai ser dissolvida. A própria Ucrânia é um dos principais países que vai abandonar ali a União Soviética, tornando o projeto inviável. Mas nesse momento de criação do Estado, então é aí que se delimita as fronteiras, basicamente as fronteiras que hoje nós temos da Ucrânia. E aí, quando faz esse desenho dessa Ucrânia dentro da União Soviética, o que os chauvinistas russos de hoje, os nacionalistas e o próprio Putin fala isso no seu discurso, é que Lenin entrega, então, terras historicamente russas para a Ucrânia. O que querem dizer com isso? De fato, uma parte considerável das passam a fazer parte da Ucrânia dentro da União Soviética são terras que historicamente não eram habitadas por ucranianos étnicos. Os ucranianos étnicos tinham como principal atividade econômica a agricultura, eram principalmente camponeses, e toda essa região do Donbás, onde hoje há as repúblicas separatistas de Donetsk e de Lugansk, é uma região que já tem uma tradição de séculos, 3 séculos, digamos assim, quando começa a exploração ali de carvão, principalmente, de uma atividade de mineração, principalmente, e posteriormente, na virada do século XIX para o XX, principalmente durante a industrialização do período soviético, se torna uma região industrial muito importante. A gente vê, por exemplo, a batalha por Mariupol, que ocorreu recentemente, os soldados ucranianos do infame batalhão Azov se abrigaram numa enorme fábrica metalúrgica, né, Azovstal. E isso ocorre, né, existe em todas as cidades, as grandes cidades da região de Donetsk, enormes fábricas, enfim, plantas de tratores, de carros, siderúrgicas. É uma região onde houve intensa industrialização, principalmente no período soviético, ali no período Stalin, quando a União Soviética tem seus primeiros planos quinquenais, e por uma questão geográfica, né? Uma região que é rica em carvão. Nesse primeiro momento da industrialização, ela foi a base energética foi o carvão, então uma questão logística facilitou ali que já se construíssem essas plantas na região do Donbás, enfim, a maior hidrelétrica que chegou a ser a maior hidrelétrica do mundo também foi construída ali na Ucrânia, no rio de Dnieper. Então é uma região que é uma região com muitas perspectivas, mas cuja população era principalmente russa. Os ucranianos étnicos vivem mais na outra margem do rio de Dnieper, mais próximos da fronteira com a Europa.
Porém, durante o período soviético, isso não era uma questão. Quer dizer, na prática, era um país só, né, tinha, claro, uma certa autonomia, mas era um país só, e viviam ali russos e ucranianos sem maiores problemas dentro desse mesmo Estado. Bom, em 2007, o Putin fez um discurso chamado Discurso de Munique, né, onde hoje é considerado como, enfim, como se fosse um resumo aí de muita coisa que veio acontecer, porque já estamos falando da expansão da OTAN, seria isso? Gostaria que o senhor comentasse esse discurso de 2007, por gentileza. O discurso de Munique é um discurso muito importante para entendermos a política externa russa, enfim, algumas queixas que os russos apresentavam ali e que eles apresentaram como razões para a escalada do conflito que houve no início desse ano, em fevereiro. É um discurso, né, porque às vezes pode parecer estranho para a gente, falando de hoje em dia, falando da nossa perspectiva, mas a Rússia, ao longo da década de 90 e mesmo no início dos anos 2000, lembrando que o Putin passa a ser presidente, né, em 99 ele sucede Yeltsin, em 2000 ele é eleito presidente, né, o Yeltsin renuncia lá em 99. De modo que a gente já está falando do início do governo Putin, a Rússia buscava uma aproximação com o Ocidente e avaliava, inclusive, né, a possibilidade de entrar na OTAN. Hoje pode parecer estranho para a gente, mas o fato é que a Rússia, nesse período, considerou a possibilidade de entrar na OTAN. Havia esse desejo. Porém, não havia essa mesma contrapartida por parte do Ocidente, dos Estados Unidos, enfim, dos demais países, né, os líderes desse bloco da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então, as negociações não iam para frente, havia uma certa má vontade. O Putin, quando assume o governo, ele é muito bem visto no Ocidente, como uma alternativa a alguém mais enérgico que o Boris Yeltsin, que já estava sofrendo de problemas de saúde, alcoolismo, enfim, estava numa situação já meio decadente. Putin, por exemplo, se une imediatamente, se alia ao Ocidente na chamada Guerra ao Terror, e parte, né, o Cáucaso na Rússia, Daguestão, Chechênia, enfim, Ingushétia, uma região montanhosa, que é sul da Rússia, fronteira com Geórgia, com Azerbaijão, é uma região de vários povos, muitos dos quais muçulmanos, e uma região onde ocorreu duas guerras civis na década de 90, as guerras da Chechênia, né? E o Putin ele sai vitorioso numa segunda guerra que ele mesmo lança. Esse é um primeiro passo muito importante para ele se estabelecer. E ele mostra que está disposto ali a colaborar com o Ocidente no que o Ocidente chamava de guerra ao terror, porque por muito tempo essa região da Rússia serviu como uma base, digamos assim, para grupos radicalizados, grupos que promoveram depois ataques terroristas. Então o Putin, a partir do momento em que, digamos, pacifica essa região, né, claro, foi uma guerra muito violenta, mas a Rússia, o governo federal da Rússia sai vitorioso, o Putin coloca um aliado dele lá como presidente da Chechênia, né, o Kadyrov, Kadyrov pai primeiro, Kadyrov pai é morto, inclusive, num atentado terrorista e assume o Kadyrov filho. Então, nesse momento, há esse comprometimento da Rússia com o Ocidente. O Putin negocia alianças ali, negocia tratados com países da Ásia Central, para que os Estados Unidos tivessem bases militares na Ásia Central. Tinha, por exemplo, no Quirguistão, uma base militar, da qual eles pudessem voar, enfim, alcançar o Afeganistão, por exemplo, onde ocorria nesse momento a guerra, né, por causa do Bin Laden, que estava se abrigando lá. Enfim, a Rússia participa ativamente desse momento, ainda naquela esperança de integrar o bloco, fazer parte da OTAN.
Porém, como os anos passam e as relações, né, não tendem a melhorar, o Ocidente tem uma atitude muito triunfalista, né, desde o final da União Soviética, de tratar a Rússia como uma potência já de segunda classe, como o derrotado da guerra, e essa atitude vai desgastando a relação da Rússia com o Ocidente. E no discurso de Munique, o Putin coloca todas essas questões. Ele passa limpo todas essas questões. Né? Ele aponta todas as queixas que a Rússia tem em relação ao Ocidente, ele aponta o que ele enxerga nos Estados Unidos como uma ânsia de se tornar, de garantir que o mundo vai continuar unipolar, né, os Estados Unidos como a única potência, realmente grande potência, né, no mundo, e o Putin faz uma denúncia desse mundo unipolar, clama para um mundo multipolar, no qual a Rússia seria um desses polos, teria o seu espaço, né, a sua área de influência, se queixa da maneira como os russos foram tratados, se queixa da expansão da OTAN, né, e aí entra um outro elemento, quando da dissolução da União Soviética, quando da reunificação da Alemanha, há uma série de negociações entre as principais potências. O formato que ficou mais célebre era o formato 4+2, né, ou seja, 4, União Soviética, França, Reino Unido, Estados Unidos, mais as duas Alemanhas, a Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental, e nessas reuniões há um entendimento ali, coloca-se a questão de que a OTAN não iria se expandir para além de uma Alemanha reunificada. Então, a Alemanha se reunificaria, a União Soviética não ia criar problemas para a reunificação alemã, e a Alemanha passaria a integrar a OTAN. Mas, além da Alemanha, Polônia, Hungria, isso não ocorreria. Nós hoje temos atas de reuniões em que textualmente falam isso, né? O secretário de Estado dos Estados Unidos, James Baker, fala que a OTAN não vai crescer uma polegada para o leste, mandam mensagens para o governo de Polônia, governo da Hungria, dizendo que não há como nem sequer iniciar negociações no sentido desse país entrar na OTAN. Enfim, há essa sinalização, porém isso não é colocado no papel, por escrito, não há um tratado firmando essas decisões. No direito internacional, é reconhecida a figura jurídica do Acordo de Cavalheiros, assim chamado, né? Um nome um pouco antiquado, mas o Acordo de Cavalheiros seria um acordo, né, oral que tem validade jurídica, não é nenhum absurdo essa demanda dos russos de que fosse respeitado. Gorbachev, né, que estava no comando da União Soviética naquele momento, deixou passar apenas em garantias verbais. Ele, um erro crasso aí, mas ele era uma figura que acabou se mostrando bastante ingênuo em várias questões, tinha uma confiança na relação pessoal dele com Thatcher, com Bush, antes dele com Reagan, enfim, e acabou deixando essa bomba relógio aí, que foi a consequente expansão da OTAN ao longo dos anos 90, anos 2000, que cria, de fato, uma situação de insegurança para a Rússia. E, bem, tudo isso está nas motivações que os russos vão apresentar. Né? E acho que vale dizer, né, as pessoas não podem confundir a gente analisar tudo o que ocorreu com ser conivente ou em favor da guerra. Não sou a favor da guerra, só que isso não significa que nós não podemos analisar e colocar em perspectiva o que nos trouxe à situação que nós vivenciamos hoje. E sim, foram os russos que tomaram a decisão de invadir, mas há uma história pregressa que criou as condições para que isso ocorresse. Eu acredito que
não foi apenas um erro por parte da Rússia, né? E as consequências virão, sem dúvida nenhuma. Agora, é uma situação que a Rússia não criou sozinha. Temos muitas partes responsáveis aí por atiçar o conflito, por criar uma situação de insegurança, e se a gente lê o discurso de Munique hoje, a gente vê que, enfim, há demandas aí bastante justas. O problema foi que a Rússia optou por abrir mão desse local de superioridade moral, de demandas justas, para se converter no agressor, e aí é claro que boa parte desses argumentos acabam perdendo a força. Muito bom, muito obrigado. Professor, vamos falar especificamente da Ucrânia, mais de perto, né? Em 2004, a gente teve Yushchenko, não é isso? O oligarca do gás, que tinha uma visão pró-ocidental, e a Revolução Laranja. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa época, por favor. Desde o início dos anos 2000, a Ucrânia começa uma aproximação tímida com o Ocidente. Mas é em 2004 que ocorre um momento de ruptura, digamos assim, que é a assim chamada Revolução Laranja. A Revolução Laranja foi uma campanha eleitoral muito disputada entre justamente essas duas figuras que você mencionou. Então, o Viktor Yushchenko, que assumiu uma posição pró-ocidental, de aproximação dos Estados Unidos, da Europa, em detrimento das relações com a Rússia, muito crítico das relações com a Rússia. E o adversário dele, que é o Yanukovych. O Yanukovych, que já era uma figura considerada pró-Rússia. O partido dele era o Partido das Regiões, que era um partido cuja principal bandeira era a manutenção do russo como uma língua oficial na Ucrânia, e boa parte da população ucraniana fala russo como primeira língua. O próprio presidente Zelensky, a língua materna dele é o russo, não é o ucraniano. Ele teve que fazer aula, frequentar fonoaudióloga para falar em ucraniano. E o Yanukovych, o partido dele tinha essa bandeira da língua russa e era enxergado como uma figura mais pró-Rússia. Ocorre a eleição, o Yanukovych ganha do Yushchenko, mas o Yushchenko afirma que houve fraude. Ele afirma que houve fraude e ele consegue angariar um apoio grande entre parte da população, que sai às ruas para se manifestar, e acabam conseguindo com que a Suprema Corte lá anulasse esse resultado e são chamadas novas eleições. No meio desse processo todo, quem lembra, né, quem assistiu ao noticiário na época, provavelmente lembra, o Yushchenko, esse candidato mais pró-ocidental, ele aparece de um dia para o outro com o rosto todo marcado. Há uma suspeita de envenenamento do Yushchenko. Justamente os suspeitos são os russos. Moscou é colocado como principal suspeito desse envenenamento. O Yushchenko, o rosto dele realmente é bastante impressionante, as imagens. Ele, de toda forma, ele capitaliza com toda essa situação e ele acaba sendo eleito presidente. Lembrando, você mencionou, e é importante a gente dizer isso, a gente está falando apenas de oligarcas. Né? Oligarcas são aqueles grandes homens de negócio, possuem aí fatias consideráveis da economia nacional e que se estabeleceram após o fim da União Soviética. A Ucrânia é um país, assim como a Rússia, né, mas foi durante a década de 90, hoje na Rússia já é um processo muito mais centralizador, na Ucrânia ainda há um processo semelhante ao que a Rússia vivenciou na década de 90, que é uma eterna disputa entre grupos de oligarcas. E eles mesmos se tornavam presidentes. Quer dizer, o Yushchenko é oligarca, o Yanukovych é oligarca, a Yulia Tymoshenko é uma oligarca, o Poroshenko é um oligarca, e o Zelensky não é um oligarca, mas ele
a carreira política dele foi feita à sombra de um oligarca, que é o Igor Kolomoisky. Então, a gente tem esse quadro de uma disputa entre figuras muito poderosas, economicamente muito poderosas. E o Yushchenko é eleito, porém o governo dele é um fracasso tremendo. Um fracasso tremendo, né, apesar desse ânimo que a Revolução Laranja traz, ele não consegue fazer um governo efetivo, e muito importante dizer, é uma figura que é pró-Ocidente, mas é uma figura que a gente não pode deixar de falar, é uma figura extremamente reacionária, ao ponto dele começar esse processo de reabilitação de figuras históricas que eram associadas ao nazismo. A Ucrânia, na Segunda Guerra Mundial, foi ocupada, assim como outras regiões da União Soviética. A Ucrânia foi ocupada pelos nazistas e houve, na Ucrânia, um forte movimento colaboracionista. Então, havia ucranianos que lutavam do lado dos nazistas, havia ucranianos que, inclusive, formaram unidades militares da SS, participaram ativamente do Holocausto, massacraram poloneses dentro da Ucrânia também, e uma das principais figuras é o Stepan Bandeira, que é justamente o Yanukovych, o Yushchenko, que começa o processo de reabilitação e de transformação de um criminoso de guerra, colaboracionista dos nazistas, para uma figura oficialmente celebrada como herói hoje na Ucrânia, como herói nacionalista, que buscava independência, porém, é uma figura que cometeu crimes contra a humanidade, principalmente contra as minorias nacionais que habitavam e muitas ainda habitam o território da Ucrânia. E aí ele dá essa guinada à direita, né, forte guinada à direita, porém o governo dele não se sustenta e o outro candidato, Yanukovych, considerado pró-Rússia, é então eleito nas eleições seguintes, e ele vai ficar até 2014, que é o ano que já vai ocorrer aí um outro evento, assim chamada Euromaidan. Então, esse é um breve quadro aí desses anos 2000, início da década de 2010, na Ucrânia. Bom, então esse período foi um período bem conturbado em 2014. Queria que o senhor falasse, então, temos aí o Yanukovych com vínculos mais próximos da Rússia. E o que acontece, então, nesse momento? Apesar dos vínculos próximos à Rússia, a Ucrânia se equilibrava ali entre os dois lados. Algo que é lógico também, né? A Ucrânia ela não deveria ter de fazer uma escolha entre Ocidente e Rússia, porque seria uma escolha que ia prejudica em primeiro lugar os próprios ucranianos, né? Enfim, a Rússia sempre foi um mercado importante para os produtos ucranianos, produtos que a União Europeia nem sempre estaria disposta a comprar, né? Quando a Crimeia era parte da Ucrânia, a Crimeia era uma grande produtora de vinhos. A gente sabe que a União Europeia, que franceses, italianos, espanhóis não vão comprar vinhos da Crimeia, né? O mercado óbvio, o mercado dos vinhos ucranianos era a Rússia, assim como outros diversos produtos. Então, a Ucrânia não deveria ter que fazer essa escolha, né? Porque ela depende da Rússia, tanto ou mais do que depende da Europa, por suas condições geopolíticas. E em 2014, 2013, na verdade, começa um processo de negociação um processo que já vinha há muito, mas de aproximação, um tratado que aproximaria a Ucrânia da União Europeia, porém era um tratado que tinha algumas contrapartidas que feriam os interesses da Rússia no país. E os russos começam a exercer pressão, né? Apesar do Yanukovych ser visto como uma figura pró-Rússia, ele, num primeiro momento, assina esse tratado, quer dizer, dá andamento a essas negociações,
porém ele é pressionado e quando, no momento de ratificação do tratado, ele acaba dando para trás, né, dizendo que não vai mais dar continuidade com esse processo de aproximação da União Europeia. Nesse momento, alguns setores da população começam a sair às ruas para protestar contra o governo Yanukovych, né, considerando isso. O discurso era de que era uma violação da soberania ucraniana, que os russos teriam forçado a mão, mas o fato é que o presidente eleito era o Yanukovych, só que ele começa a perder rapidamente o controle da situação. Né? Essas manifestações ocorrem principalmente em Kiev, na capital, e elas vão ocorrer no que hoje a gente chama da Praça Euromaidan. Maidan, na verdade, é a palavra para praça, em ucraniano, a Praça da Europa, então, se a gente for traduzir, é como começaram a chamar essa praça, cujo nome é praça, na realidade, Praça da Independência. E as pessoas começam a se organizar nessa praça, a acampar lá, enfim. Só que a repressão é muito violenta e a escalada é muito rápida. Rapidamente, entre os manifestantes começam a surgir milícias e entre as forças de repressão, a polícia, também começa, né, a violência vai aumentando, ao ponto em que se perde totalmente o controle da situação. Há uma polêmica até hoje, né, começa a surgir rumores, enfim, e as pessoas só tomam tiros de franco-atiradores nos telhados dos edifícios. Tudo isso só vai criando uma bola de neve maior e maior, que faz com que vire uma verdadeira guerra campal, e o Yanukovych acaba fugindo do país, acaba deixando o país. Quando ele está fora, acabam proclamando a presidência vaga, chamam novas eleições. O Yanukovych vai dizer que isso é ilegal, que isso foi um golpe de Estado. Os russos vão apoiar essa versão de golpe. Os nacionalistas vão apresentar uma versão de revolução, a revolução da Euromaidan. Porém, a gente, né, tem que sempre contextualizar, entre os manifestantes, que surgem aí grupos de extrema direita, como o setor direito. O setor direito é um grupo de extrema direita que vai dar origem a algumas milícias, enfim. Inclusive, o setor direito, ele não se refere ao espectro político, ele se refere ao lado direito da praça Maidan, que eles, a princípio, cuidavam desse lado da praça. E daí, nesse ano de 2014, então, surge uma série de milícias ultranacionalistas, muitas neonazistas abertamente, né, utilizam simbologia neonazista, enfim, recuperam figuras do passado colaboracionista na Ucrânia. E, nesse mesmo momento, os russos aproveitam todo esse momento de conturbação social para retomar a Península da Crimeia. A Península da Crimeia é uma região que tinha sido colocada sob controle da Ucrânia apenas em 1954, durante a União Soviética. O Nikita Khrushchev, então líder soviético, dá como de presente, digamos assim. Claro que não é, às vezes simplificam demais, ele simplesmente entregou de presente. Foram negociações ali, havia pressões, havia uma lógica logística, né? A Crimeia, uma península, dependia de abastecimento vindo do continente da parte ucraniana. Havia um aspecto político de agradar elites locais no momento de sucessão. Né? O Stalin havia crítica ao Stalin também nessa época. Começa um pouco mais tarde um movimento mais organizado de crítica ao Stalin, mas o Khrushchev justamente está num processo de se firmar sucessor do Stalin. Então, entregar a Crimeia também foi uma maneira de agradar determinados grupos, determinados interesses de membros do partido local ali ucraniano. E era uma data simbólica também, porque era a data de comemoração dos 300 anos do tratado que lá no século XVII, após a Revolução Cosaca,
revolução é uma palavra, não sei se aplica aí, mas após a revolta cosaca lá de 1654, os cossacos comandados pelo Bogdan Khmelnytsky assinam um tratado no qual eles colocam a Ucrânia sob proteção do Império Russo. Então também havia esse aspecto simbólico dos 300 anos da, digamos, união Rússia e Ucrânia. E o Khrushchev dá a península, então ele coloca a península da Crimeia sob controle da Ucrânia, mas lembrando, a gente está falando da União Soviética, então a gente está falando de uma mudança administrativa dentro da estrutura da União Soviética, mas que na prática não ia mudar muita coisa. O problema é que em 91 a União Soviética é dissolvida, e aí fica essa questão. A Península da Crimeia tinha uma população majoritariamente russa, o segundo grupo étnico era tártaro, não era ucraniano, os ucranianos eram apenas o terceiro grupo étnico na península, era uma minoria numericamente bastante inferior aos dois outros grupos, e é uma região de importância estratégica. É onde fica Sevastopol, que abriga a principal base marítima da frota do Mar Negro, russa, na época soviética, mas então os russos fazem uma negociação com a Ucrânia e arrendam a cidade de Sevastopol, e ela continua funcionando como base para a frota russa do Mar Negro, mesmo depois da dissolução da União Soviética. Só que sempre foi uma situação, um arranjo ali que parecia algo meio provisório, né? Porque tanto a população era majoritariamente russa, tinha uma proximidade cultural, histórica, muito mais forte com a Rússia do que com a Ucrânia, quanto havia essa questão militar ali pendente. Apesar dos russos começarem a construir uma outra base em Novorossiysk para, com os anos, né, poder fazer a substituição, sempre foi aí uma questão que pairava. E aí, em 2014, diante de toda essa convulsão social, os russos aproveitam, Putin se aproveita da situação e retoma a Crimeia. Ele consegue realizar isso de maneira pacífica, quer dizer, não há derramamento de sangue. Claro que os ucranianos protestam, o Putin organiza um referendo mais ou menos ali nos moldes do referendo de Kosovo, até com um certo tom provocativo, para dizer, veja, o Ocidente pode fazer isso, pegar um país, né, Iugoslávia ou a Sérvia, e ir lá apoiar uma minoria, fazer um referendo e tá pronto, então a gente vai fazer a mesma coisa. Eles deixam até bem claro essa comparação, né? No documento ali do referendo, eles mencionam Kosovo nominalmente. E aí ganha, evidentemente, os russos. Claro que os ucranianos vão dizer que houve fraude, houve pressão, mas o fato é que a população da Crimeia realmente tem uma proximidade muito maior com a Rússia. Se fossem colocar isso sob referendo em quaisquer condições, os russos ganhariam. A união com a Rússia provavelmente sairia vitoriosa. Mas a comunidade internacional protesta, até hoje é uma questão não reconhecida. No mesmo período, há tumultos em toda a região do Donbass. Região do Donbass, que é essa região que também tem uma população de maioria russa, etnicamente russa, apesar de terem nascido, né, de ser um território da Ucrânia, eles terem nascido já há gerações na Ucrânia, eles etnicamente se consideram russos, falam língua russa, enfim. Essas manifestações acabam se convertendo em movimentos independentistas, no caso de Lugansk e de Donetsk, é aí que são fundadas essas duas repúblicas separatistas, República Popular de Donetsk e República Popular de Lugansk. Há uma tentativa em Kharkov também, que é duramente reprimida pelo governo central ucraniano de Kiev,
Há convulsão social por todo o país, há um caso infame lá em Odessa, que também é uma cidade de maioria etnicamente russa, muitos judeus em Odessa, historicamente, mas, enfim, que manifestantes de esquerda se reúnem num local chamado Casa dos Sindicatos e grupos, milícias de extrema-direita queimam essas pessoas vivas lá dentro da Casa dos Sindicatos. Então, há uma grande convulsão social por toda a Ucrânia. Conseguem levar para frente o movimento independentista apenas as regiões de Lugansk e Donetsk, que vão ser também o pivô aí dessa escalada. Mas, como a gente vê, eu estou falando aí de 2013, 2014, como a gente vê, esse é um conflito que não começou no início desse ano. Né? Ele começou 8 anos atrás. Essas regiões separatistas tinham conflitos militares com o governo central em Kiev, então havia bombardeio dessas regiões, havia artilharia usada contra o exército ucraniano, então havia um conflito ali perene durante todo esse período que não chamava atenção dos noticiários no Ocidente, mas que estava ocorrendo e que foi aí um dos pivôs propriamente para o início dessas operações no início do ano. É interessante que, dependendo do ponto de vista, né, dos interesses, se valoriza a autonomia dos povos ou a soberania dos países, né? Bom, professor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa figura que a gente comentou, o bilionário Ihor Kolomoisky, isso, da sua relação com Zelensky. Eu vou ler aqui um trechinho do jornal Haaretz, de Israel, que vai dizer o seguinte: Kolomoisky foi fotografado orgulhosamente vestindo uma camiseta que combinava o emblema judaico da menorá com um símbolo ultranacionalista ucraniano de um tridente, e tudo em vermelho e preto. Aí, em outro trecho, alguns dos novos recrutas e voluntários receberam armas e treinamento adicionais e passaram a formar o batalhão Dnipro com uma frota de SUVs cinza e seus próprios uniformes. É a unidade mais bem equipada de uma série de milícias armadas que começaram a combater separatistas pró-Rússia no leste, nem sempre em plena coordenação com o Ministério da Defesa de Kiev. E esse personagem tem uma relação também com Zelensky, não é isso, professor? O que ocorre é que, a partir de 2014, quando são chamadas as novas eleições, é eleito, então, uma figura da extrema-direita. O Poroshenko, Piotr Poroshenko. Ele é da extrema-direita, é outro nacionalista ucraniano, mas, para mais uma vez a gente ver como as coisas são sempre mais complicadas do que a gente imagina, a língua materna e a língua que ele usa é o russo. Ele é um nacionalista ucraniano, mas ele não fala ucraniano. Só fala ucraniano quando necessário, mas ele não fala, não dá entrevista em ucraniano, não faz discurso ucraniano, só russo. Há outras figuras como a Timoshenko, que na vida privada ela fala russo, mas em público ela fala ucraniano. O Poroshenko não é nem o caso, ele fala russo o tempo todo. Mas é uma figura extrema-direita, uma figura extremamente nacionalista, e ele que começa a incorporar várias dessas milícias que se formam em 2014 ao exército ucraniano. A mais famosa delas é o Batalhão Azov, mas são vários. Tem o Aidar, você mesmo falou, Dnipro, há uma série de batalhas, de grupos, milícias, que se formam lá em 2014, 2013, 2014, e a partir do governo Poroshenko começam a ser incorporadas oficialmente às Forças Armadas ucranianas. Não apenas ao Exército, mas também à polícia, enfim, esses grupos acabam fazendo parte, então, do aparato de segurança oficial do país. O Kolomoisky, ele, como você mencionou, ele financia um desses grupos lá quando começa a guerra civil, propriamente, com as repúblicas separatistas. E o Kolomoisky, assim como o Zelensky, ele é um ucraniano de origem judaica. No antigo Império Russo, na União Soviética, os judeus eram considerados uma etnia à parte, uma nacionalidade à parte, né? Porque os russos usam essa palavra, nacionalidade.
Então ele não é um ucraniano, do ponto de vista nacional, ele é um judeu, do ponto de vista nacional, cidadão ucraniano, mas judeu, assim como Zelensky. E ele é um desses oligarcas, né? Uma dessas figuras com enfim, uma parcela importante da economia pertence a ele, um conglomerado. Ele tinha, inclusive, uma televisão. Né? Muitos desses oligarcas têm suas próprias televisões, que é para exercer também uma pressão política aí sobre o cenário do país. E o Zelensky trabalhava para a televisão do Igor Kolomoisky. E começa a fazer a sua carreira. Ele era ator, comediante, mas começa cada vez mais a ganhar cargos administrativos e acaba se tornando ali também um homem de negócios, um businessman dentro do grupo do Kolomoisky. E Kolomoisky vai, enfim, financiar o início da carreira política do Zelensky, então é por isso que há essa associação, é sempre muito mencionada, né? Porque o Zelensky se vende ali na campanha política dele como algo novo, algo, né? A gente, Brasil, a gente sabe bastante sobre esse discurso, né? Como alguém de fora da política, né? Ele é um comediante, ele não é um político profissional. Ele, inclusive, o partido que ele cria, ele leva o nome de um programa de televisão, uma série de televisão que o Zelensky na qual o Zelensky era protagonista. Era uma série que falava sobre a política ucraniana. O enredo, né, para explicar rapidamente, era um professor de história que viralizava nas redes sociais com um vídeo dele fazendo um discurso moralizante, um discurso anticorrupção, e aí ele acabava se tornando presidente do país. Ele era nomeado candidato e ganhava a eleição. E aí era a história de como essa pessoa comum se torna presidente e os problemas de corrupção, problemas ali com os oligarcas que ele vai enfrentar. O Zelensky faz essa série, ele cria um partido que leva o nome dessa série, ele usa trechos dessa série na propaganda política e ele acaba sendo eleito presidente da Ucrânia. A série acaba na terceira temporada porque ele foi eleito presidente na vida real e não dá para continuar fazendo a série. E outro detalhe curioso, a série é em russo nas primeiras temporadas, acho que a primeira e a segunda são em língua russa, a terceira temporada ele já faz em língua ucraniana. Para ver como a questão da língua, né, da etnia, é uma questão muito, muito diferente, muito distante da nossa realidade. E o Zelensky, a campanha dele é muito influenciada aí pelo Kolomoisky no início. Aparentemente eles rompem depois, a gente não sabe o quanto isso é real, o quanto isso é uma encenação, mas o fato é que eles aparentemente rompem, mas o Zelensky se vende, então começa esse outsider da política, só que ele sempre teve por trás apoio de um grupo de oligarcas. Né? Então, não podemos ser ingênuos de achar que ele realmente era alguém ali desconectado do mundo da política. Ou seja, que já, desde o início, pró-Ocidente, vamos dizer assim, né? Não, e um detalhe curioso, o Zelensky ele se elege muito com voto da população russa da Ucrânia, da população de etnia russa. O candidato considerado mais à direita, o candidato considerado mais nacionalista ucraniano, era o Poroshenko, que estava tentando a reeleição. O Zelensky ele acaba levando por ser considerado moderado, nem pró-Rússia, nem pró-Ocidente. Ele mesmo, não sendo um ucraniano étnico, sendo um judeu, acaba se tornando mais palatável ainda para as regiões de maioria russa. Então ele capitaliza muito nesse voto da população russa. Só que, ironicamente, hoje ele acaba sendo o líder que está comandando o país nessa guerra contra justamente a Rússia. Porque se ele decidisse fazer um acordo de paz, acho que a coisa acabava, né?
Sem dúvida há uma forte pressão no sentido de não fazer um acordo de paz. Essa pressão ela vem desde o Ocidente, Estados Unidos, Europa, mais Estados Unidos, mas o Reino Unido também cumpre um papel importante nisso. França e Alemanha, que já sofrem consequências muito mais diretas, já não estão tão empenhados assim em manter essa guerra em andamento. Mas, sem dúvida, também há uma pressão interna por parte dos ultranacionalistas, dos membros das milícias que pretendem continuar lutando essa guerra. Professor, vamos voltar um pouquinho no tempo. Eu me lembro de um livro da Svetlana, né, escritora ucraniana, e que se chama O Fim do Homem Soviético, e ela falando que na Rússia, na União Soviética, todos eram pobres, mas todos tinham seu salário, sua casa, basicamente. Aí veio os anos 90, né, a perestroika, os anos 90, e depois o Putin tenta uma nacionalização. O senhor poderia sintetizar um pouquinho por que esse apoio tão grande ao Putin? A Svetlana Alexeyevich, ela é belorrussa, mas escreve em língua russa, que é também algo bastante comum. Então, ela é considerada no mundo russófono, né? Esse processo de transição foi um processo muito traumático em toda a antiga União Soviética, porque a União Soviética, durante toda a Guerra Fria, foi a segunda maior economia do mundo. Algumas pessoas podem achar algo impensável, mas não sou eu que estou dizendo, são economistas aí até do mainstream liberal, prêmios Nobel da economia, e as estatísticas. Podem procurar aí o PIB de todos os países durante ali período da década de 60, 70. A União Soviética ocupou até o fim, até mesmo no período de crise, até 91, o segundo lugar após os Estados Unidos da América. Então, a União Soviética tinha uma capacidade econômica impressionante, algo realmente de um poderio muito grande. E, a partir de 92, a partir do fim da União Soviética, todos esses países vão ter uma queda brutal dos índices econômicos. Toda a economia soviética estava construída de uma maneira em que os países dependiam uns dos outros, né? Um exemplo bobo, mas enfim, que é uma realidade em muitas áreas da economia na ex-União Soviética. Você, para fazer um avião, o chassi era montado era fabricado no Cazaquistão, o motor era feito na Ucrânia, as poltronas na Geórgia, e o avião era montado, né, na Rússia. Você tinha plantas siderúrgicas na Armênia, mas a Armênia não tem minério de ferro. Precisava vir da Rússia. A Armênia dependia, né, na questão energética, do Azerbaijão. Depois do fim da União Soviética, a Armênia e o Azerbaijão começam uma guerra, um contra o outro. Quer dizer, então, quando o colapso da União Soviética, se cria uma série de problemas nesse sentido. A Ucrânia, particularmente, vai sofrer porque não tem combustível nuclear, mas tem muitas usinas nucleares. Eles vão precisar dos russos até agora, virtualmente, até 2014. Eles dependiam dos russos para tanto fazer o processamento quanto o fornecimento dos combustíveis nucleares. Mas também, enfim, a Ucrânia tinha a indústria de aviões, que também foi sucateada, enfim, uma série de problemas se cria. Ondas migratórias imensas. A Rússia perde cerca de 1 milhão de pessoas por ano ao longo da década de 1990. Desemprego em massa, inflação pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial. Os russos a União Soviética não tinha sofrido inflação até a perestroika, desde a Segunda Guerra. Então, é um povo que não sabe o que é uma inflação, não viveu numa economia de mercado e, de repente, são jogados para uma economia de mercado.
até a expectativa de vida despenca, em mais de 10 anos ao longo dessa década. Quer dizer, a criminalidade... Houve um bombardeio do parlamento também, não é? Pelo Houve em Yeltsin. 93 há uma tentativa de frear as assim chamadas terapias de choque, né, que é esse momento de liberalização total da economia, de transição imediata para a economia do mercado, e o Yeltsin ele esmaga os revoltosos, digamos assim, que eram membros do parlamento, o vice-presidente, enfim, e manifestantes que haviam se barricado ali na Casa Branca. Aqui em Moscou também tem uma Casa Branca, um edifício do período soviético que cedia o governo da Rússia. Não a presidência, mas o primeiro-ministro. E a Casa Branca é bombardeada pelo Yeltsin num momento, né, ele não teve os mesmos pudores que lá atrás, em 91, 2 anos antes, tiveram os líderes do comitê de emergencial. Né? Em 91 ocorre em agosto o que chamam do golpe de agosto, uma situação que até hoje não é muito clara exatamente os bastidores dela, mas é apresentado como um golpe contra o Gorbachev, ao qual Yeltsin se opõe. Yeltsin acaba desbaratando o golpe. E o Yeltsin utiliza como base a Casa Branca naquele momento. E os membros do Comitê de Emergência do Estado que estavam tentando derrubar o Yeltsin, eles acabam não bombardeando a Casa Branca. Eles têm pudores que o Yeltsin, 2 anos depois, não teria. Tentando derrubar o Gorbachev. Tentando derrubar o Gorbachev. O Yeltsin, por consequência, porque o Yeltsin, na época, era presidente da Rússia dentro da União Soviética. E ele se coloca como aliado do Gorbachev. Mas, enfim, a Casa Branca ela acaba se tornando um símbolo, porque o Yeltsin, em 93, vai bombardear o edifício e ele vai ficar todo chamuscado, vai ficar a década toda de 90, todo chamuscado ali, só nos anos 2000 que vão recuperar e ele vai voltar a ser utilizado. Então, o que nós estamos falando é que, de certa forma, o Putin trouxe mais estabilidade econômica. Sem dúvida nenhuma. Econômica, social. Moscou, na década de 90, chega a ser a cidade mais perigosa do mundo, com maior índice de criminalidade do mundo. Hoje é uma cidade extremamente segura. Eu, morando 11 anos aqui, eu sei de um furto que ocorreu com conhecidos em 11 anos. É uma cidade muito segura mesmo. Mas já foi, né, naquele período, a cidade mais perigosa. Havia as assim chamadas máfias russas, que a gente lembra tanto do cinema e tal, se refere a esse período da década de 90, essa luta entre grupos de oligarcas que às vezes recorriam a atentados, a bomba, a tiro. Moscou chega a ser a cidade com mais cassinos do mundo, mais do que Las Vegas, mais do que hoje é Macau, mas historicamente Las Vegas. Quer dizer, é uma cidade realmente, né, um caos social, econômico considerável. E no período do Putin, a gente vai ver o país ganhar uma maior estabilidade e se desenvolver economicamente. Aí, se é mérito do Putin, se não é mérito do Putin, fica aberta a discussão, porque, de fato, há um boom das commodities aí, surfam no preço do petróleo nesse momento, mas o fato é que é uma situação de muito maior estabilidade em relação ao passado, e é nisso que é construída a base de popularidade do Putin. Tanto num desenvolvimento econômico, numa estabilização da situação caótica que o país vivenciava, quanto numa recuperação do orgulho nacional, né, que havia sido perdido, em certa medida, nesse tempo caótico aí que houve. Bom, estamos falando então da Rússia como um agressor agora, né, do nacionalismo russo, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho da Igreja Ortodoxa nesse contexto. A Igreja Ortodoxa hoje em dia tem um papel muito importante na Rússia, quer dizer, durante o período soviético ela foi colocada para segundo, se não terceiro plano. Ela começa um processo ali de
de reestruturação durante a perestroika já, mas ela, né, no período pós-soviético que ela volta a se tornar uma força considerável no país. Né? Ela, hoje em dia, é uma força econômica muito grande. A Igreja Ortodoxa tem aqui, enfim, negócios mesmo, tem lojas, tem um negócio de comida que vendem aí, enfim, indústria alimentícia que pertence em parte à igreja, tem hotéis que pertencem à igreja. Então, ela é uma força econômica, uma força política enorme. O patriarca tem uma relação muito próxima com o governo. Existem deputados próximos da igreja que promovem leis que a igreja considera necessárias, por exemplo, as leis discriminatórias contra a população LGBT, né, pelas quais a Rússia é tão comentada no Ocidente, saíram desse grupo de deputados ultraconservadores ligados à Igreja Ortodoxa. Nominalmente, a lei que proíbe propaganda de... A lei é propositalmente vaga. Propaganda de estilos de vida não tradicionais para menores de idade. Uma outra lei, também polêmica, que diminuía a gravidade de uma violência doméstica que um homem cometa contra a sua esposa, né, também saiu da lavra aí da Igreja Ortodoxa, do Patriarcado de Moscou. Então a igreja tem essa influência política, a pauta deles principalmente nos costumes, eles também brigam aí por uma criminalização do aborto, que é algo que eu acho difícil ocorrer, porque já período soviético, já faz 100 anos que o aborto foi legalizado, com um hiato aí no período do Stalin, mas é algo que acho, enfim, muito difícil de ocorrer, essa criminalização, mas a igreja luta por isso. A igreja promove seminários, tem museus ligados à igreja, promove seminários acadêmicos para também ajudar a promover a visão da igreja, que é uma visão extremamente nacionalista, muito ligada à imagem da monarquia na Rússia. Então, ela exerce essa influência. Na guerra da Ucrânia, também houve reverberações no mundo religioso. Já desde 2014, houve uma ruptura da igreja. Antes, a igreja ucraniana ela respondia ao patriarcado de Moscou, né? Que a igreja ortodoxa ela tem essa característica. Algumas igrejas autocéfalas, que eles chamam, que tem o seu próprio patriarcado, por exemplo, o Chipre, a Grécia, a Sérvia, a Rússia, são igrejas independentes entre si, apesar de serem da mesma religião ortodoxa. E há igrejas que são, né, no caso da Ucrânia, respondia ao patriarcado de Moscou, portanto, respondia à igreja ortodoxa russa. Quando, em 2014, houve uma ruptura. Parte da igreja ucraniana se declarou autocéfala, e isso foi reconhecido pelo principal patriarca, que é o patriarca de Constantinopla. O patriarca de Constantinopla reconhece a igreja ucraniana como autocéfala, mas os russos não reconhecem. O patriarcado de Moscou não reconhece e rompe, então, com o patriarcado de Constantinopla. Hoje a igreja ortodoxa russa está meio que à parte no mundo ortodoxo, por causa dessas questões políticas. Então, há também a dimensão religiosa desse conflito em andamento. Professor, tenho que lhe agradecer muitíssimo, passamos uma hora incrível aí, o senhor super estudioso. Queria que o senhor falasse um pouquinho do seu trabalho aqui. O senhor tem um guia, o senhor recebe pessoas, né, que viajam para a Rússia. Como é que é isso, por favor? Eu trabalhei já a última década com turismo. É claro que agora, diante das condições, está muito difícil me manter nesse ramo do turismo, mas sou guia receptivo à Rússia, trabalho em todo o país, né? E quem quiser uma perspectiva, né, menos carregada de temas políticos, claro que é inevitável a gente falar de política quando a gente fala da Rússia, da história da Rússia, mas pode procurar minha página do Instagram, Guia Rússia, e quem quiser se aprofundar no tema que é
da minha especialização, a história da União Soviética, também pode adquirir um curso que eu estou promovendo junto com uma plataforma chamada Classe Esquerda, é um curso de introdução à história da União Soviética. É um curso de 11 aulas, apesar de falar que a introdução é um curso bem completo, aulas aí de 1h30, tem aula até de 2 horas mais, e, enfim, quem tiver interesse é uma oportunidade boa, que a Classe Esquerda faz preços assim bem modestos mesmo, populares, então o curso inteiro, as 11 aulas, está saindo por, acho que é R$ 78, R$ 79, quer dizer, menos de R$ 10 por aula, e aulas de 2 horas, com material bibliográfico. Então, quem quiser se aprofundar no tema de história da União Soviética, que é o tema da minha especialização, convido também a conhecer o trabalho aí da Classe Esquerda. E agradeço a oportunidade, Afonso. Perfeito, vamos deixar aqui o link do curso. Quando que começa esse curso ou ele está disponível? Ele já está disponível, a primeira parte dele, não são todas as aulas, mas eu acho que pelo menos as primeiras 4 aulas já estão disponíveis, se eu não me engano, mas ele é online. Mais tarde, a gente está esperando aí, eu vou fazer, o pessoal que tiver dúvidas, que quiser, eu faço a gente planeja fazer algumas lives para contemplar essas dúvidas, mas o curso já foi gravado e já está sendo disponibilizado aos poucos ali nessa plataforma. Então, Classe Esquerda, e vamos conhecer mais, então, sobre a União Soviética. Isso aí, né, professor? Queria que o senhor falasse um pouquinho, desse alguma dica de leitura, se as pessoas querem conhecer um pouquinho mais sobre a Rússia. Em português, a gente tem esse problema de coisas traduzidas. Quem quiser algo muito introdutório, que vai tratar de história, mas vai tratar também de cultura, tem um livro do professor Ângelo Sigrilo chamado Os Russos. É para quem realmente não teve nenhum contato ainda com esse tema, e, enfim, introdutório, mas escrito por um professor brasileiro, então bastante acessível essas informações que ele vai passar. Para quem quiser algo já mais avançado, claro, vai depender muito do tema que hoje a gente discutiu história contemporânea, mas acho que as raízes aí de boa parte dessas questões estão no início do século XX. Tem um livro de uma historiadora australiana que está traduzido para o português, chamado A Revolução Russa, da Sheila Fitzpatrick. Então tem essas 2 dicas aí que vão se relacionar aos temas que discutimos hoje aqui. Professor, foi um prazer imenso, obrigado pelo todo esse panorama imenso aí. Agradeço a todos que vão assistir esse programa. Deem uma olhada nas nossas playlists aí, tem bastante coisa até sobre a Rússia, sobre o comunismo. Deixem seus comentários, né, abaixo do vídeo, vocês sabem que é isso que faz com que o YouTube divulgue. E também peço que vocês façam, né, divulguem o curso do professor Rodrigo, que com certeza está maravilhoso. E a gente se vê em breve. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Um abraço a todos, então. Uma boa noite.